Sejam bem-vindos a mais um TentaCast. E nós tentamos e no final das contas acabou rolando um podcast sobre procrastinação. E para começarmos, vamos à pessoa que trabalha com o público, trabalha falando com o público e com certeza não vai errar esta palavra. Vai daí, Pod. Esta palavra eu não vou falar agora. Esta palavra é um problema pro Pod do futuro resolver, tá? Então quando chegar o momento certo, quando todas as estrelas se alinharem, quando eu estiver com muita vontade, eu falo. Mas vai ser nesse programa ainda. Ou no próximo. E para a pessoa saber do seu passado, presente e futuro, para entender as conjunturas da vida, nada melhor do que a profissão que ajuda você a falar e ninguém entender porra nenhuma. Vai, Chuque! Eu sei que procrastinador tem medo de ouvir a verdade, então você tá com medo de ouvir o que o tarô tem pra dizer, ele vai ser sincero e falar pra você mexer sua bunda e fazer as coisas. Mas uma hora, minha frase procrastinadora uma hora eu vou procurar saber por que o meu headset dá tanto trabalho pra gravar podcast, mas esse dia não será hoje. E nunca vai acontecer, porque problemas de áudio, problemas de vídeo, nesse podcast, acaba sobrando para uma única pessoa. Thiago Ser. Olha, mas nisso, quando isso acontece, eu uso uma frase que costuma fazer muito sentido pra mim, que é: não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Simples assim. Não faça hoje o que você pode deixar pra outro dia. É isso aí. Muito bom, muito bem. Porque isso, na verdade, é um problema pro Thiago do futuro, já que o Pod roubou metade da minha frase. Então... Não, mas eu roubei de todo mundo usa essa, é muito fácil. Mais ou menos. E, Prof. G, e você agora apresentando o... E também nós apresentamos agora também o nosso querido Prof. G. E você, como é que é? Ai, caralho. Respira fundo, Thiago, respira fundo. Isso é difícil de fazer, cara. Isso não é tanto não, porra. Introduzir não é difícil não, porra. Se fosse difícil, você não tinha filho, vai. Eu vou te falar que é difícil. Às vezes é difícil. Depende do quanto você bebeu, né? Vai. Vamos lá. E agora ele, né? Não menos importante, o senhor Prof. G. E aí, Prof. G? Fala, Cortella, então. Eu também. Então, vamos lá com o nosso querido Prof. G. É muito simples, gente. Você consegue resolver hoje? Não. Então, se você não vai conseguir resolver hoje e o prazo final não é hoje, por que tem que ser resolvido hoje? Com isso, vocês entendem o porquê que procrastinação é uma coisa quase inevitável na vida das pessoas. Por quê? Porque eu vejo o seguinte: você vai lá, se planeja, se organiza e tudo mais, e nem sempre as coisas são urgentes. E quando não é urgente, se não é urgente, pode ser resolvido ou por outra pessoa ou por você mais tarde com o tempo. Ou até ela se tornar urgente, correto? Correto. Em partes. O problema é quando é urgente demais o negócio. Sim. Não, mas aí que tá, se for urgente demais, a gente não vai procrastinar. A gente parte daquele conceito da pirâmide de Maslow, né? A gente tem que surgir lá no início. Caraca. O que é urgente de verdade? Necessidades básicas. A gente vai lá se alimentar. Higiene não é necessidade básica, também se alimentar, dormir, aquelas coisas que são inevitáveis, como a morte. Mas Caralho, do nada. De graça. Mas, assim. tipo, se ela não é uma necessidade fisiológica imediata, a gente consegue empurrar um pouquinho. Mas trabalhar com deadline, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim é uma coisa que me ajuda. Com certeza. Não, eu preciso ter um deadline. Tu tem que entregar isso até domingo, irmão. Senão não era, tá ligado? Senão você tá demitido. Eu não funciono sem deadline. Inclusive, a gente tá gravando esse episódio na segunda-feira, né? E provavelmente ele vai sair na quarta. Exatamente. A gente tem gaveta? Tem gaveta. A gente vai querer fazer esse. Pois é, porque... Vai procrastinar os outros no lugar desse. Exato. Pra quebrar, por ser uma quebra de expectativa, né? O episódio que menos demorou pra ser editado é o da procrastinação. Pois é. É pra quebrar paradigmas. Vocês sempre foram muito procrastinadores, assim, tipo, porra, cara, eu vou fazer isso outra hora, ou coisa parecida? Ou teve uma época que piorou? Na faculdade
sempre piora. Tudo mudou depois da faculdade. Aí é que tá, eu não acho que, tipo assim, a procrastinação é algo necessariamente ruim. Tipo, tá, tem gente que faz porque é um mau caratismo em pessoa. Mas a gente define prioridades pra nossa vida, né? Eu estou no momento que eu estou procrastinando ao mesmo tempo que eu não estou procrastinando. Eu estou no loop. Porque tem coisas do mestrado que eu tô deixando de lado pra fazer outras coisas do mestrado. Então, eu estou procrastinando uma coisa em prol de outra coisa, digamos assim. Uhum. Porque, beleza, é legal tu procrastinar pra ter o ócio, pra descansar, pra relaxar, pra fazer o que tu quer. Mas, às vezes, a procrastinação de alguma atividade é em detrimento de outra coisa que também é importante. E descansar é importante, pessoal, tá? Às vezes a gente tá burnoutando e nem tá percebendo. Descansar? Hoje eu ouvi uma mensagem dessa, inclusive. De tá burnoutando e não tá percebendo? Não, é de que se você chegar no momento em que sua cabeça tá a mil, não é pra você desistir, é pra você parar, descansar, pra depois você voltar. Porque senão você buga mesmo a cabeça. Não, mas cara, que nem agora, tipo, eu tenho 3 cadeiras no mestrado. Eu decidi que eu vou desistir de uma. Porque não Caralho, dá. por quê? Não tem como fazer as 3 e mais 60 horas de trabalho e mais qualificação do projeto. Ah, tá. E daí o que acontece? Na hora do almoço eu tava assistindo House, mesmo sabendo que eu tinha que fazer tudo isso. Porque eu não tava produzindo, eu estava me atacando na atividade, fiz uma atividade inclusive hoje de manhã, mas não tava mais rendendo. E às vezes só se torturar por se torturar não vale a pena. Não vale. Porque você não vai produzir nada. A gente chega num período que se a gente não vai render a partir dali, é realmente igual você falou, é só você tá se auto-infligindo. Então não vai sair mais nada daquilo ali. É claro que essa é a procrastinação seletiva, a gente escolhe o que a gente quer fazer, né? Mas tem a procrastinação que é assistir tralaleiros, tralalá. Caralho, bicho. Daí isso é péssimo, né? Isso não faz sentido nenhum. Mesmo que seja pra descansar, não dá. Tem coisa assim que, beleza, irmão. Só que 10 horas de tuk sahur não tem como. Você tá ligado que eu não... Você tá ligado que eu não... Nunca, nada que eu sei desses memes, nada que eu sei... Eu sei. É porque eu quero. Você tem ideia? Eu não vi isso em lugar nenhum, a não ser na internet. Nenhuma pessoa na rua, nenhum lugar que eu passei. Pra não falar que ninguém fisicamente falou comigo sobre isso, a minha filha comentou comigo sobre. Meus alunos do ensino médio, eu tô contaminado por causa de adolescente. Eu acho que eu vivo numa bolha, porque nem na minha internet chegou isso. É adolescente, isso é coisa de adolescente. Não convivam com adolescente. E assim, Thiago, você tem uma época que o Thiago faz coisa pra caramba, né? O cara trabalha, ele faz os freelances de fim de semana, tem a questão de cuidar da casa, pai do Benito. Tem filho. Tem filhotes. Mas assim, vamos lá. Você se acha procrastinador? Pra caralho. Tell me how. Mas é procrastinação ruim ou é... Não, pera. O que seria do TTAH sem a procrastinação? Mas é que tá, é aquela procrastinação ruim que, tipo, tu só para de fazer porque tu quer ou porque tu tá cansado, que é aquela procrastinação que tu necessita do ócio. Então. A gente tem que separar... Não, vamos lá, esse podcast ele vai pra quebrar tabus e separar o ócio, que é justo, que o Marx defende, da procrastinação por procrastinação. Tipo, deixar de fazer porque tu pode deixar de fazer isso só. Certo. Porque o ócio ele é importante. O ócio, o descanso... Porque, porra, quem falou? O Thiago trabalha pra caralho, eu trabalho pra caralho. O Prof. G não trabalha tanto. Agora, né? Nossa. De graça, pô. De graça, velho. Eu tô falando, cara. Tudo tá de graça ultimamente, né? Então, Thiago, a tua procrastinação é descansar ou a tua procrastinação é deixar de fazer porque tu pode deixar de fazer? Então, tá aí uma boa pergunta, porque, tipo assim, talvez seja por cansaço mental, né? Talvez seja. Porque, como vocês sabem, eu sou TDAH e minha cabeça vira um turbilhão, né? Na maior parte do tempo eu tô pensando em 200 milhões de coisas ao mesmo tempo. E... não sei, o meu problema é quando eu preciso fazer um trabalho muito repetitivo, entendeu? Como, por exemplo, editar. Eu ia falar, editar o TDCast. Por exemplo, entendeu? Porque tem etapas do trabalho, né? Que é a etapa que eu chamo de limpeza do material e depois a edição em si. A edição em si é de boa, é bacana. Mas a parte da limpeza, bicho... puta que pariu, que trabalho chato, entendeu? Mas, cara, tipo... Se eu tenho um prazo apertado, eu tenho que fazer. Então, não tem que fazer, mas eu enrolo, né? Tipo assim. Eu tenho que estar muito inspirado pra começar a fazer alguma coisa que tenha essa parte difícil de fazer, entendeu? Então, é isso.
Cara, a minha procrastinação, ela não é de eu vou parar de fazer o que eu preciso fazer e consumir coisas que eu gosto. A minha é de paralisação, porque eu não tô conseguindo produzir, fazer o que eu preciso fazer, e eu não consigo consumir nada do que eu gosto porque eu me sinto culpada, porque eu não deveria estar consumindo essas coisas enquanto eu deveria estar fazendo o que eu precisava fazer. Então eu fico nessa no limbo. Eu não consigo ler, eu não consigo ir parar assistir uma série. Não, eu me sinto culpada e eu não consigo fazer nenhuma das duas coisas. E tipo assim, não é que você não tenta fazer o que você precisa fazer, você até tenta fazer, né? Você pega o negócio lá e vou fazer isso daqui. Sim. Só que você começa a fazer e não consegue. É como se tivesse uma força invisível te tirando dali. Exatamente. É isso que eu sentia quando eu precisava fazer um trabalho da faculdade. Eu tentava, como se tivesse uma força me tirando dali, empurrando, que eu não conseguia focar, eu não conseguia estar ali. Uhum. Então é uma coisa assim, angustiante, desesperador, assim. Sim. E foi assim que quase eu perdi o meu mestrado. Ultimamente isso tem acontecido muito, cara. Tem acontecido demais. Inclusive eu tô vendo até de voltar pro psiquiatra ver. De repente eu acabei parando com o remédio, parei de ir no psiquiatra, né? Não deu mais tempo. E tô vendo de voltar pro psiquiatra, cara. Tá foda. E assim, é uma sensação de... Assim, não é... Esse caso não é bem uma procrastinação por preguiça. Do tipo, porra, cara, não tô afim de fazer. Não. Às vezes pode ser gatilho de ansiedade, pode ser gatilho de depressão, pode ser muita coisa, entendeu? Eu lembro que quando eu tava nas minhas crises de ansiedade mais pesadas, uma coisa que a minha psicóloga tinha comentado você vai ter que parar e você vai ter que respirar e não adianta você se forçar, porque você não você vai tentar se forçar, você vai se frustrar. Então, respira, porque senão você vai surtar. E se surtar é pior. E ela tinha razão, se surtar era pior. E no fim das contas... Bom, eu tento fazer o máximo possível. O problema é que quando as outras pessoas acham que é só procrastinação. E não é só procrastinação. É coisa além. Uhum. E isso, assim, aqui em casa, graças a Deus, entende. Você vai fazer o serviço, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu posso demorar um pouco. Você precisa fazer, eu preciso que faça agora. Você quer que faça agora? Quer. Então, faça você. Faça você, porque eu não vou conseguir fazer agora. Eu vou fazer depois. E o depois num prazo curto, tá? Mas agora eu não vou conseguir fazer. Quando? Aí eu me coloco um prazo, o prazo vai ser esse aqui. Se eu ainda não melhorei das crises mesmo assim, eu me forço a fazer porque eu já tinha combinado antes. Senão, porque eu me dei um prazo. Senão, mesmo assim, é foda. E pra isso, eu recentemente, pra produtividade, eu corri atrás pra dar uma olhada nos termos diferentes sobre isso. E eu encontrei um negócio chamado Matriz de Eisenhower. Vocês já ouviram falar? Não. Nunca. Não. Vocês já viram aqueles diagramas de política? Do tipo... Left, right, liberal e... coisa, tá. Então, são quadrantes. É como se fosse um diagrama, aqueles gráficos do Descartes, sabe? X, Y, positivo e negativo. Perfeito. Então, nessa matriz de Eisenhower funciona do seguinte modo. Você tem, na parte de cima dela, no eixo X, né? Do lado negativo do X, você tem urgente. Do lado positivo do X, não urgente. E no Y, no lado positivo do Y, você tem importante. E do lado negativo do Y, você tem o não importante. Isso vai gerar áreas. Do lado que tem o contato de urgente com importante é o fazer. São prazos que têm consequência ou tem data limite, ou o famoso deadline. Faz essa merda agora. Exatamente. Faça essa merda agora. Por quê? Pode ser uma conta que tem que pagar e vai vencer, entendeu? Foi um caso aí recente. Ou um podcast que vai sair logo mais. Quarta-feira, por exemplo. E hoje é segunda. Exato. Captar a ideia, o conceito, né, do negócio. Esse é o primeiro ponto, né, do fazer. O não urgente, mas importante, por exemplo, ou então que tem um prazo mais longo ou assim incerto. Por exemplo, eu vou fazer um concurso que a inscrição é daqui 15 dias. Adianta fazer isso agora? Bota na agenda com um alarme. Agora que tem a agenda online
funciona até melhor pra mim. Por quê? Porque eu boto o número de alarmes que são necessários pra eu lembrar. Eu boto 3 alarmes normalmente, entendeu? Um alarme da semana, o alarme que vai sair logo e o alarme resolveu. Enquanto não aparecer nenhum deles, eu tô ferrado, exatamente. Onde encontra urgente, mas não importante, é aquele negócio, né? Pra quem? É urgente pra quem? Pra quem que isso é urgente? Ele é urgente... Ele é urgente pra minha situação. Por exemplo... Profigê marcar podcast, entendeu? Pra galera, não, mas vão querer me delegar que vai fazer isso, entendeu? Não, ou chamar convidado, ou semana do pod. Exato, é bem essa pegada. Elas têm que ser feitas? Não, eu tenho um exemplo muito bom. Muito bom. Vamos lá. Desse aí que tu quer. Fazer a vinheta do mês do pod. Gente, pra quem? Pro Thiago? Entendeu? Não, é pro pod. Pra mim não é. O Thiago está cagando mal. Não, mas tá ali, ó. Mandaram a imagem, tá dizendo assim: quem pode fazer isso por você? O Thiago. Não, mas aí... Ok. De certo, ok. Por um lado, sim. Por outro, não. Por quê? Porque você não tem, às vezes, a capacidade técnica pra resolver aquilo, mas tem que ser feito pro projeto funcionar, entendeu? É algo um pouquinho mais... um pouquinho mais sutil, digamos assim, pra resolver. Eu acho loucura como a nossa cabeça, dominar a nossa mente é muito complicado, porque dominar a mente é dominar a si mesmo, porque se é a mente que controla a gente tem que controlar a mente pra mente não controlar a gente mesmo. É muito doido isso. Sim. Porque assim, por exemplo, eu tenho um grave problema com compromisso, mas não sobre atrasar, é porque, por exemplo, olha, eu tenho dentista, vamos supor, às 3 horas da tarde. Esse compromisso vai ocupar minha cabeça, vai ocupar o meu dia inteiro. Vai fazer com que esse compromisso ele ganhe uma proporção muito maior do que ele deveria ganhar. Então é como se eu não pudesse viver e eu deveria sentar e esperar até eu chegar nesse compromisso. É muito louco como isso acontece. Eu não sei se já acontece com mais alguém. Mas se acontece qualquer tipo de compromisso que existir na minha agenda, que esteja fora da minha rotina, esse compromisso vai ocupar o espaço da minha vida naquele dia inteirinho e eu não consigo fazer mais nada só porque tenho um compromisso em determinada hora. Isso acontece comigo com os meus freelas de fim de semana, entendeu? Tá lá na agenda. Enquanto eu não fico sabendo o horário que eu vou ter que estar lá, onde vai ser, alguma coisa assim, pelo menos o horário que eu tenho que estar no lugar, isso vai tomando minha semana inteira. Tipo assim, eu preciso... Agora menos, porque eu comecei a... Tipo assim, eu não tô pegando trampo com pessoas que eu não conheço como é que é feito o trabalho e tudo mais. Você não me dá o luxo de poder escolher os trabalhos que eu faço. Graças a Deus. Amém. Né? Porque, então, tipo assim, as pessoas com quem eu trabalho, eu já sei como é que funciona, eu já sei como é que é o serviço, eu sei que não é tão apertado assim. Então, dá pra saber, tipo, sei lá, sexta-feira saber, a gente vai ter que estar lá no lugar tal hora. Beleza, show. Se é pra alguém desconhecido, ou antigamente, assim, eu falo a semana inteira, enquanto eu não soubesse que hora que eu ia ter que sair, eu ficava maluco. E tipo assim, os meus freelas, eu delego o dia todo, entendeu? O dia todo eu tô pra aquilo lá, entendeu? Mesmo se, sei lá, o evento vai ser 6 horas da tarde, mas eu tô disponível o dia todo. Eu dificilmente marco alguma coisa importante pra esse dia, além disso aí. Porque pode acontecer qualquer coisa, né? Então... aquela sensação de que vai dar tudo errado 2 ou 3 vezes, né? Sim. Eu sei como é que é isso pra viagem, assim. E só pra finalizar, rapidinho, a matriz não é urgente, não é importante. Foda-se. Deleta da sua cabeça. Exato. E isso é exatamente o que vocês estão levantando. Gente, não é importante, não é relevante. Bicho, Hakuna Matata, não pensa sobre isso. Mas é uma viagem importante. Não pensa. Não tem por que pensar, não tem por que ficar encasquetado. Pode, desculpa interromper você, só porque não, ia sair do desculpa. tópico. Não, desculpa não, mas tudo bem. Isso não é isso. Pode do futuro, bicho. Isso não é urgente, não é importante. Então foda-se. O perdão, o Prof. ele pode esperar mais uns episódios, tá? Não, tranquilo.
Não, mas essa questão aí de marcar o dia inteiro pra alguma coisa, é uma coisa que eu muito faço. O Prof. G falou da questão da agenda online, que tem as notificações e tudo. Já tentei, pra mim não funciona a notificação do celular, tá? Porque meio que, como o celular faz parte do meu trabalho, ele tá meio que no automático, ele não é algo complementar, ele já é parte de mim, não faz diferença. Só que eu uso aqueles planner mensal, porque eu preciso ver a longo prazo o meu mês, geralmente. Tipo, datas de entrega, conselho de classe, aplicação de prova, médico, etc. Porque se eu deixar pra fazer as coisas no dia, tipo, ver a notificação no dia, um dia antes, provavelmente eu vou marcar 2 coisas no mesmo dia. E eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de dedicar um dia só pra aquela coisa, que o Thiago falou assim, vou não sei que horas é, beleza, então vai ficar o dia inteiro, desde as 8 da manhã até as meia-noite. Azar. E nessas de me organizar, isso ajudou muito, assim, a organização visual, assim, ter o quadro. Tanto que na minha sala eu não tenho televisão, eu tenho um quadro de organização, que não está tão organizado agora neste momento, mas eu vejo de hoje até o dia 22 de junho, neste momento. Então eu sei tudo que eu tenho pra fazer, os horários das coisas que eu tenho pra fazer e algumas outras coisas envolvidas, o que facilitou a minha vida. Eu recomendo pra quem tem essa possibilidade, tem essa dificuldade de lembrar. Eu tenho dificuldade de lembrar, né? Não é nem questão de procrastinar das coisas. Isso ajuda bastante pra não se perder médico, coisa de trabalho. Eu sou o contrário. Eu sou o contrário. Dentro de mim existem 2 lobos. Um lobo queria muito usar planner, porque eu acho muito foda, eu comprei um, inclusive. O outro lobo eu fico falando, pra que você vai escrever se você sabe o que tem que fazer? Eu acabo não escrevendo e não fazendo nada. Porque realmente, lembrar das coisas eu consigo lembrar, porque se tem uma coisa que eu odeio, é chegar atrasado nos lugares, ou deixar as pessoas na mão. Então, a minha ansiedade não me deixa esquecer as coisas nesse sentido de compromisso. Mas eu queria muito ser organizadinha, usar plano, eu tenho ali, eu vou tentar agora que eu vou começar. Que eu saí do serviço justamente para estudar pro projeto de mestrado. Eu vou tentar usar isso agora para fazer meus planos de estudo. Mas esses 2 lobos ficam brigando dentro de mim. Um lobo mais estético e um lobo mais prático, vamos dizer assim. O lobo que vai ganhar é aquele que você alimentar. Não. Quando a gente fala sobre... Nossa, agora tem que lembrar o contexto do que ia falar. Sim. Quando você falou de se organizar, acho que do planner, da questão de estética, de escrever, qual que é o meu problema de utilizar esses recursos? Quando eu tinha que trabalhar com outras pessoas, né, que eu tinha que organizar por exemplo, eu tinha que gerir pessoas. Por que eu não gostava do escrito? Porque o escrito significava que eu teria que estar num certo local para marcar certas coisas, entendeu? E com o trabalho dinâmico que eu faço, cara, de planejar e tem que pegar um, resolver do outro, utilizar o calendário e outros aplicativos para isso funciona demais. E eu não sou uma pessoa organizada, tá? Conforme eu já até comentei com a Midnight ou com outras pessoas que estavam aqui no TetaCast desde o começo, quem organizou esse podcast foi a Midnight. Quem montou, digamos assim, né, as estruturas, o esqueleto de organização foi a Midnight, entendeu? Eu tenho completa noção disso. Mas eu também sei que eu não vou conseguir fazer muita coisa além do que eu deveria, somente assim, vamos planejar aqui bonitinho, vou usar uns planners fofinho e vai dar certo. Cara, eu sei que essa situação comigo não funciona. Não funciona nem de perto, assim. Eu sei que se eu não sentar o meu rabinho e não prestar atenção no que eu tô fazendo e não montar os horários e estruturas antes, durante um processo eu vou me perder. E isso pra tudo na minha vida. Tudo. Por exemplo, se eu tô estudando por um concurso, eu vou separar horários da minha semana e, quiçá, do meu dia somente pra estudar. Eu não consigo, obviamente, né, dedicar 100%, vou sentar o meu tempo aqui e vou estudar. Isso nunca foi possível, mas dos momentos que eu conseguia fazer, era o que dava. Era sentar o rabinho, se organizar e estudar. E tinha que montar a estrutura. Eu vou desse horário a esse horário fazer isso. Eu vou desse horário a esse horário fazer aquilo. Eu vou mandar uma mensagem pro pessoal gravar o podcast na segunda-feira. E o prazo que eu vou colocar pra me darem a resposta é até quarta. Se até quarta ninguém respondeu, eu
eu nem me preocupo em gravar. E daí chega o pod doente, arranja uma testagem de 2 dias e caga todo o planejamento do professor. Não, porque é segunda-feira. Mas esse E você podcast respondeu. não- E você respondeu. Pronto. Mas esse podcast ele surgiu da doença. Isso está acontecendo porque eu estou doente. Mas você já Podia notou que acontecer- você notou que eu já briguei com você uma vez, que eu falei, pode, não funciona assim. A gente tem, não adianta você falar, é amanhã que dá para gravar. Comigo, Não, mas eu funciona. sempre te aviso com muita antecedência, né, minhas datas. Assim, você lembra quando vocês passam a agenda de vocês? A única pessoa daqui que, por enquanto, eu nunca perguntei de agenda e horário foi a Shuki. Porque é a que tem mais flexibilidade. Agora, o Thiago, eu pergunto. Não gravamos podcast à noite por um motivo, entendeu? Porque 2 membros não conseguem. E podcast de anime, vamos lá. Quando que é a nossa data de gravação de podcast de anime? Trimestralmente. Também, pergunta. mas... Não, só tem um dia que dá pra gravar. Ah, tá. Domingo. Quinta. Quinta? Ah, tá. Verdade. Eu não sei. Quinta-feira. Você não, mas a Shuki lembrou. Por que quinta? Porque toda Midnight, quinta-feira é o único horário que ela separou pra fazer a gravação. Além do fim de semana, né, obviamente. Eu tenho final Mas de semana fim também, tá? Então, só que final de semana, o Thiago tem os compromissos dele e eu tenho compromissos familiares e espirituais. Eu não vou Então abrir mão. sem botar dedo na cara de que não tá conseguindo. Não, eu dou Eu- prazo durante a semana. Qualquer eu horário posso durante a sexta. semana. Isso se não mudar algumas coisas. Mas enfim, não é dedo na cara, gente. Entende? dedo na Isso cara. não é dedo na cara. Não, é Dentro da questão de cada audiência. organização. Não, é dentro da cada audiência que reclama. Exatamente. Que não tem episódio, mais episódio. Pra você ter ideia, eles já sugeriram pra mim jogar os horários no chat GPT e falar, chat GPT, determina um horário. Foi eu que falei isso, ela ia falar de novo aqui, porque você tá falando, não, mas é que aí o horário de tal pessoa não pode, aí não pode. Aí eu vou Mas fazer. aí que tá. Eu fiz o teste. Sabe o que o chat GPT respondeu? Impossível. Então, poderá ser gravado um podcast à 00:30. Eu falei, abraço, né, podcast? Aí você me fode. O chat GPT é bonitão, né? Ninguém... O que você faz nesse tempo? Isso O que você faz da meia-noite às 6? Exato. O que você faz da meia-noite às 6? Produtividade. Exato. O chat Isso me GPT lembra- meteu um coach de isso- produtividade. Não, isso me lembra os professores de faculdade também. Porque Não, dorme. professor de faculdade, vírgula. Peraí. Eu, Você sentiu isso era ofendido, né, engraçado. Porque não, eu não posso não ser no momento, né? Mas vamos lá. Eu não sei quanto pode, mas assim, quando você elabora uma atividade, você pensa assim, beleza, essa atividade leva X horas pra fazer. Eu dou o prazo de assim, se é um negócio que vai demorar muito tempo, eu dou pelo menos 15 dias. Agora, se não, é uma semana. Pode ser um negócio que vai demorar, que o cara vai demorar pra, sei lá, 4, 5 linhas de conta. Que ele vai fazer 4, 5 linhas de conta, tirar uma foto e mandar. Eu dou uma semana, sempre. Por quê? Encaixe. E aí, isso eu já fiz, assim, eu comecei a fazer um negócio muito bom. Que é o seguinte, eu dou pra entregar um dia antes da minha aula. Porque durante a minha aula, ninguém faz a tarefa. Quer fazer a tarefa dos professores, tudo bem, mas na minha, não. Foda-se os outros, né? Não é foda-se os outros. O aluno, foda-se os se não outros, quiser sim. prestar atenção da aula dos outros professores, ele vai se prejudicar do mesmo jeito. Agora, na minha aula, não. E outra, vai fazer tarefa de outro professor na minha aula? Sai. Pode sair, ó. É tal horário que você pode voltar. Eu vou fazer. Não tem problema, vai. Não fica na minha aula, porque se ficar na minha aula é pra assistir e pra participar. Se não, vai pra outra, meu amigo. Mas é aquele negócio, segura os teus rojão, porque depois eu não quero ouvir reclamação. Só isso. Eu nem consigo imaginar na faculdade isso acontecer, tipo, porque são matérias bem, vamos dizer assim, específicas. Você tem a matéria que você estaria utilizando para fazer matéria de outro professor. Você tem que prestar atenção nela para ter também nota. Eu não consigo, porque na nossa, assim, porque nas exatas é outra coisa das humanas, né? Das humanas a gente tem uma aula por dia, não é tipo, eu tenho 3 matérias no mesmo dia, não. É uma matéria por dia. Então isso nem passa pela minha cabeça. Mas é definição de prioridades, né? Prioridade. O que é Não, porque prioridade nesse quem momento? tem que fazer, por exemplo, eu tenho prova essa semana e eu posso faltar dessa matéria aqui, eu vou faltar da matéria dele para a biblioteca estudar a matéria do outro professor. Eu não vou ficar dentro de sala de aula estudando matéria de outro professor, sendo que eu posso estudar em outro lugar.
Mas é que tem professor que ameaça com falta, né? Tu vai rodar por falta na minha matéria, não sei o quê. Não, mas aí você tem que faltar bastante. Eu faço chamada. Eu faço chamada. Isso é ameaça. Mas É esse adulto. negócio É adulto. Adulto tem que É entregar, adulto. E a norma diz 75% de presença. tem que entregar conhecimento. Se não vier nenhuma aula gabaritar a prova, pra mim é o suficiente. Cara, não. Eu ia te contar que nossa, velho, eu já reprovei por falta tendo nota. Eu e sei, aí eu um já ano também tive depois, isso. aí um ano depois me falaram, Luana, acima de 80 pontos você poderia entrar com recurso, que você mostra notório saber daquela matéria. Eu falei, agora passou um ano, já refiz a matéria e já passei, então... O meu não era nem notório saber, mas enfim. Cara, 75% de presença, como eu faço chamada, o cara só tem a obrigação de entrar na sala num horário, levantar a mão, falar presente e voltar. Simples. Ué, se não precisa de chamada, se não precisa de nada disso, eu dou aula na minha casa também. Desculpa, mas não tem esse argumento, cara. Não tem esse argumento, tá? E assim, isso é uma questão... Isso entra na questão de procrastinação. Porque, vamos ser sinceros, o tanto de aluno que tem de falar, porra, não tô afim de ir hoje na aula, porque eu não tô. Não é porque a pessoa tá cansada, a pessoa trabalhou. Eu entendo. Quantas vezes já vi gente dormindo na minha sala de aula? Tudo bem, cara. Porra, pega o teu tempo aí. Mas esteja aqui, levanta a mão, presente e volta pra tua casa. Sim. Tem uma diferença, tem uma leve diferença entre procrastinação e preguiça. Mas isso é só burocracia. Pode, o diploma é uma burocracia. Tem prazo pra ser emitido. Não, mas presença é muito mais. Não, beleza, o diploma é uma burocracia pra te trabalhar. Beleza, é uma burocracia. Mas, pô, estar em sala de aula, que diferença faz? Tu vai ter um monte de aluno em sala de aula que vai lá e não faz porra nenhuma, enche o saco o semestre inteiro, não passa. Vai ter um aluno que vai de vez em quando, porque é quando ele consegue ir, vai bem na matéria, porque ele estuda nos tempos que ele tem, e daí esse que vai, não passa, sabendo o conteúdo inteiro. Esse cara tem atestado? Ele não foi por quê? Porque o tempo dele é mais importante coisa. do trabalho, perfeito, tá? Trabalho. Qualquer coisa, não importa o motivo. O que não importa o motivo. Não importa o motivo. Importa se ele o sabe o motivo. conteúdo. Se ele sabe o conteúdo, não tem porquê. Pode. Se ele sabe o conteúdo, ele faz um teste de proficiência e termina e acaba. Agora, se ele está matriculado na disciplina... Tem. Claro que tem, porra! Tem. Não tem como fazer uma prova de contabilidade sem fazer faculdade de contabilidade? Não, Se o cara mostrar... matéria. Calma. Se o cara mostrar que sabe, se ele tem, eu trabalho com essa porra, eu faço isso dia sim, dia não, ele vai ter que pagar a disciplina, né, financeiramente pra faculdade, mas ele faz um teste de proficiência e não aparece na aula. Eu fiz isso. Na pública pode Eu fiz fazer isso em 3. Cara, eu fiz isso em 3 disciplinas no meu curso, cara. Eu fiz um teste ali, tá aqui a prova, gabaritei a prova. Ah, mas isso eu não sabia. Fazer a disciplina. Isso pra mim é novidade. Então, Olha aí, isso não é novidade. Isso em qualquer faculdade tem. No ensino técnico não tem, que música do aula. Então, você pode perguntar dentro do estatuto do seu ensino técnico. Provavelmente tem algo assim. Olha aí, que legal, isso eu não sabia. Olha só, o Prof. também é conhecimento. É, conhecimento e tal. Só que isso que eu tô falando funciona pra superior. Às vezes, tempo vago é bom pra isso. Não, isso daí eu sei há muitos anos já, tá? Porque eu tive que fazer. Inclusive, foi um jeito de eu resolver o meu problema. Eu fiz engenharia em 4 anos. Mas daí isso porque aí eu fiz proficiência. Isso aí, então, sana a minha necessidade de resolver isso e tal. Não, agora são outros 500, tá ligado? Sim. Não existia... No meu universo limitado, onde não sabia da existência disso, tipo, obrigar alguém que sabe o conteúdo aí pra aula só porque sim, isso aí, pra mim é tortura. Sabe? Agora, sabendo dessa possibilidade, meu ponto de vista muda. Meu ponto de vista muda. Eu tive um aluno que ele era militar. O que acontecia? Ele ia na aula, ele chegava assim, em cima da chamada, ia lá, professor, tá aqui e tal. Ia lá, olhava ali o quadro, olhava os slides, anotava o que tinha que anotar, acabou. Quando ele tava em missão, ele não ficava, tipo, 2 dias em missão. Ele ia lá na cabeça do cachorro, no Amapá, consertar avião. Quando ele voltava, às vezes ele perdia até prova. E ele entregava ali, eu estava em missão da Força Aérea, estava a trabalho, vou fazer o quê? Não, eu tenho que ir, senão ele é preso. E aí ele falava, isso abona a falta? Falou, nesse caso não tem muito o que fazer, né? Agora, vou te mostrar o outro ponto, tá? Chegou um momento que esses atestados de falta, os meus alunos começaram a usar uma regra. E aí começaram a não ir numa aula de sexta-feira à noite. Atenção. Por que será, né? Por que será? Sempre. Eu falei, beleza, é a opção da pessoa, não tem problema nenhum dela fazer isso. Só que aí ela mandava um atestado de trabalho que estava trabalhando no meu horário. A pessoa trabalhava num escritório, de engenharia, tá bom? A pessoa trabalhava tocando obra. Eu quero conhecer que obra que roda das 7 às 9 da noite. Me fala.
Que obra? Pintura, né? Famosa pintura. Não, detalhe. Ela só entregou o atestado pra minha aula. A outra aula logo em seguida, que não cobrava presença, que o professor tinha a sua filosofia de não cobrar presença, não entregou o atestado. Ou seja, o problema não era que a pessoa estava trabalhando. Porque eu sei que não estava trabalhando, porque eu tenho o Instagram da pessoa e eu vi a pessoa fazendo evento e saindo pros lugares. Stalkeando. Basicamente você estava stalkeando seu aluno. Não. E detalhe, vou denunciar? Não, foda-se, entendeu? Foda-se. Porque não é seu problema, né? Não é meu problema, mas eu acho imoral. Eu acho imoral. Tanto que no outro semestre eu falei, eu não vou cobrar a presença de vocês. A turma, né? Eu falei, eu não vou cobrar a presença de vocês, mas se preparem pra prova. É isso aí, esse é o meu ponto. Não, você não entendeu. Aí eu ameacei. Não me orgulho, mas eu ameacei. Eu falei, agora... eu me orgulho de ameaçar. Não, eu não acho, porque isso não vai levar em lugar nenhum, cara. Você vai fazer. Maquiavel fala que tem que governar os alunos por 2 motivos: ou é pelo medo ou pelo respeito. E eu, como tenho cabelo colorido, é difícil de ser respeitado, eu tenho que governar pelo medo. Eu só tenho essa opção. Cara, eu tenho um jeito afeminado num curso de engenharia. Respeito é uma coisa que eu não estou procurando no meu aluno. Então eles têm que ter medo, pô. Eles não têm que ter medo de mim também. Eu aprendi uma coisa nesse tempo de docência: medo não precisa. E assim, isso vale pra vida também. Se você não tem que ter medo do compromisso que você vai ter. Você não tem que sofrer por ansiedade por um compromisso que você vai ter. Você tem que se preparar da melhor maneira possível. O que a Chuck, por exemplo, falou, porra, eu fico sofrendo. Cara, eu sofro pra caralho com as coisas que eu organizo. Porra, essa mudança que eu tive aqui, nossa, meu Deus, como eu sofro até hoje. Quando eu me aplico pra vaga, até hoje dói na minha alma ficar esperando ter uma resposta. Mas eu sei que vai ser no tempo, assim, o pessoal fala o tempo de... o pessoal fala do tempo de Deus, tem o tempo do pessoal que trabalha com contratação. É o tempo do RH. É o tempo do RH. É um tempo completamente diferente. É igual o tempo de Deus, o tempo de orixá, entendeu? É o mesmo esquema. O tempo de entidade. É a mesma questão. O RH trabalha com formas misteriosas. Trabalha com formas misteriosas de critério, né? Ai, nem lembro. Mas tudo isso pra falar de procrastinação, né? Eu tava falando da questão... Eu ia começar em um momento e eu me esqueci. Eu procrastinei, na verdade, o tema. Que é essa questão de se organizar. E a procrastinação, ela tá muito ligada também às ansiedades. A ansiedade seria tipo o oposto da procrastinação, né? Você quer fazer muita coisa muito rápido e tentar terminar tudo de uma vez. Além de procrastinar, vocês também têm ansiedade? Eu tenho, com nesse sentido. Opa! Acho que tá... Não, porque tem aquela Hoje questão. menos. Beleza. Não, tem aquela questão, né? Beleza, procrastinar, vou deixar pra depois. Mas da ansiedade, não. Eu vou resolver agora uma coisa que eu nem preciso resolver. Vou me dar mais uma tarefa pra hoje que eu não precisava fazer, mas como eu tenho vontade, tempo, eu vou fazer isso agora. E daí tu pegar mais uma demanda que talvez tu não consiga dar conta, né? E daí isso acontece com vocês de acumular demandas por questões de ansiedade, tipo, não, beleza, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso também, e isso que eu também vou fazer. Eu acho que o contrário de procrastinação seria bem ansiedade, né, cara? Seria o sobrecarregar. Sobrecarregar. Nem sobrecarregar, você se sobrecarregar, entendeu? Não, eu vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer isso aqui. É você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e chegar no final no final do par, entendeu? Você sabe voar, você sabe nadar, você sabe voar. Não entendi, mas tudo bem. Então, você sabe nadar, você sabe correr, você sabe voar. Alguma dessas 3 coisas você fez bem feito? Não. Como assim um pato não nada bem? Foi o que eu fiz no meu final de curso, né? Eu procrastinei algumas matérias. Aí eu tive que fazer 6 matérias em 4 meses pra terminar o meu curso. 6 matérias. 44 horas, eu sei. Eu, na faculdade era em crédito. E aí era horas. Cada crédito era 1 hora na semana, né? No final do curso, eu acho que todas as disciplinas eu fiz em 44 horas. Último semestre, o Prof. já pegou 120 créditos. Nem tanto. Nos últimos 2 anos foi mais ou menos isso, cara. Dividido aí pelos meses, dá mais ou menos isso aí. Foi sobrecarregado, foi pesadão. Mas formei.
Não, E eu assim, falo isso porque eu sou uma pessoa que acumula bastante disso. Eu não procrastino tanto. Tem prioridades que eu tomo, tem prioridades que eu deixo pra depois, mas eu faço a princípio. Mas eu acumulo funções que eu não precisaria acumular se eu soubesse delegar coisas. Se eu tivesse a vontade de delegar coisas, assim, tipo... todo mundo sabe que eu tenho uma banda. Uau, a saudade do Robson. Só eu faço as coisas de rede social e coisas assim porque eu não gosto que ninguém faça o trabalho. Eu acho que o trabalho dos outros é muito ruim. Não necessariamente seja muito ruim, mas eu não confio em alguém o suficiente pra deixar fazer um trabalho por mim. Que nem, por exemplo, coisas da banda que nem são tão importantes assim. Imagina coisa de trabalho mesmo, tipo um estagiário pra fazer corrigir provas, essas paradas. Então, eu acumulei neste semestre 60 horas aula, semana. Mestrado, 3 cadeiras e qualificação. Eu peguei uma pós online que, foda-se. Eu criei um evento pra minha banda, que é um evento gigantesco entre aspas, mas ainda assim é uma coisa que dá bastante demanda. E eu ainda pretendo viajar esse semestre. Então, eu tô organizando todas as coisas ao mesmo tempo. Estou exausto. Estou doente. Mas de julho em diante, a minha vida vai ser muito melhor. Porque vai terminar boa parte disso. E nesse sentido que eu falo assim, acumular coisas... Eu estou dando conta, por enquanto, né? Mas que nem eu já falei aqui no início do episódio. Uma cadeira do mestrado eu vou dropar, assim. Mas, vamos lá. Em minha defesa de dropar essa cadeira do mestrado é a seguinte. O pessoal bota a cadeira online com trabalho em grupo. Daí não dá. Não tem como, pessoal. Não tem como, com todo respeito à instituição. Eu não vou atrás de coleguinha mandar mensagem em fórum pra fazer grupo pra um negócio que é só pra postar depois no PDF, tá? Essa é a verdade. Não faz diferença nenhuma eu fazer sozinho ou fazer com 4 cabeças. A única diferença é que eu vou me estressar mais e vou ter que fazer no tempo de outras pessoas. Uma coisa é eu fazer as minhas coisas no meu tempo, que nem o Prof já falou, né? Vou tirar o lixo. A pessoa vai lá e cobra pra tu tirar o lixo. Tu já ia tirar o lixo. Em algum momento tu ia tirar o lixo. Mas se a pessoa vir e te cobrar pra tirar o lixo naquele horário, é uma coisa que te dá vontade, assim, de dar um soco na cara da pessoa. O Prof já não falou isso porque ele é uma pessoa sofisticada, uma pessoa elegante, tá? E uma pessoa que também deve ser que é contra a violência, né? Então, eu ia dizer deve ser, mas eu acredito que o Prof já é contra a violência. Então, se alguém vem e me manda uma mensagem no WhatsApp, a coleguinha me manda, então pode, tem trabalho, não sei o que. Tem, eu sei que tem, eu tô no mesmo porra da mesma plataforma que tu, inferno. Eu já vi, eu sei, eu vou fazer. Mas daí, por desaforo, essa pessoa, eu mandei um áudio dizendo assim, então, irmão, seguinte, não tenho condição de fazer o trabalho, não vou fazer trabalho em grupo, amanhã eu vou mandar mensagem pra instituição pra me desmatricular dessa matéria. Boa sorte. Eu não mandei mensagem pra instituição ainda porque eu tô procrastinando, né? Mas ele já sabe que não pode contar comigo no grupo, né? Quem eu tinha que avisar, eu avisei. O recado foi dado. Tá melhor que muita gente que eu conheço que literalmente fala: então, porra, não vou conseguir fazer. Tem como você fazer esse trabalho pra mim? E pau no seu pra resolver. Como eu já vi gente assim. Inclusive em pós-graduação, tá? Pode colocar meu nome no trabalho? Exato. Não. Aí que tá. Daí volta pra aquele tópico, né? Eu não gosto que as pessoas façam trabalho por mim. Se eu pego um trabalho em grupo, eu não quero que o grupo faça. Eu vou fazer o trabalho e vou botar o nome do grupo, se for o caso. Não. Eu posso me cobrar, eu sei até onde eu posso me cobrar e eu sei quando o meu trabalho tá bom. Mas eu me sinto muito desconfortável em dizer, olha, irmão, o trabalho, a parte que tu fez tá um lixo, tá uma bosta, refaz. Não, eu me cobro e digo, não, isso aqui tá um lixo, vou refazer. Beleza, são cobranças diferentes. E como é que vocês se sentem cobrando os outros e se cobrando? Vocês acham que vocês cobram os outros na mesma medida que vocês se cobram? Olha que preâmbulo bonito que eu fiz. Olha que preâmbulo bonito. Eu odeio cobrar as pessoas. Eu só tive um problema de trabalho em grupo uma vez, que a gente, cada um ia fazer sua parte, depois eu ficaria com a parte de juntar as partes das pessoas. E beleza, eu fiz isso. E aí eu li lá a questão, né, gramatical, etc, e mandei pra professora. Aí depois a professora me manda falando que tinha plágio no meu trabalho. Aí eu fui, aí ela falou assim, X parte tá totalmente plagiado do site. Aí eu fui, gente, eu já falei aqui no podcast, que eu tenho birra de gente que plageia, que usa ChatGPT pra fazer trabalho, etc. E nossa, sabe, eu falei pra pessoa, eu falei, olha, esse trabalho é totalmente plagiado. Eu odeio cobrar as pessoas, eu odeio. Nossa, eu tenho preguiça, eu não gosto. Então, o único problema de trabalho em grupo que eu tive foi esse. E eu lembro que na escola, uma vez eu também praticamente fiquei sozinha, fazer o trabalho sozinha, trabalho em grupo, que era um trabalho de artes.
E a gente tinha que pintar o quadro. A professora designou que quadro a gente deveria pintar, fazer o compilado de imagens, explicar essa imagem e tal. Praticamente, eu pintei o quadro. Eu não vou falar que eu pintei o quadro sozinho, porque minha mãe me ajudou. Mas praticamente eu pintei o quadro sozinha. Na apresentação lá, só eu sozinha que fiz. E, assim, eu fiquei me achando porque eu fui uma das únicas a tirar total na apresentação individual. Pelo menos isso. Eu fiquei me achando, mas assim, eu sinceramente, eu acho, você me contando, ou pode essa história agora, eu fiquei pensando, gente, pra que eu trabalho em grupo em mestrado? É muito comum. Eu sei por que é trabalho em grupo e mestrado. Não é tão difícil de vocês entenderem. É mais fácil. Exato. Menos trabalho pra corrigir. Muito menos. Nossa. Mas você não sabe trabalhar aqui. Eu faço isso no ensino médio, então não tem problema, eu entendo. Mas o trabalho em grupo é pra você saber como trabalhar em equipe. Pra você entender como funciona. Pra você saber que você vai se fuder fazendo trabalho. Mas é que, tipo assim, vamos lá. Não, mas vamos lá, né? Tipo, obrigar adolescente e criança a interagir é importante pro desenvolvimento de habilidades sociais mínimas, assim. Tu sabe debater, tu sabe dialogar, tu sabe conversar com o diferente. Cara, nível de mestrado, se tu chegou ali, tu não precisa mais disso, tu já sabe fazer isso. Não precisa dessa troca, assim. É importante uma troca? Num trabalho de uma especialização de uma disciplina EAD? Não, tu tem momentos pra isso, sabe? Aquela, né? Um ano inteiro de aula presencial, tá ligado? Tu vai dar aula em grupo, você vai dar aula sozinho. Sim. Mais ou menos, porque os professores da onde eu dou aula, eles dão aula em dupla mesmo. Aqui tem algumas disciplinas. Quando eu fazia arquitetura, alguns professores davam aula em dupla, mas tipo, era pouca coisa. Não, em arquitetura é muito pouco projeto, cara. Você faz em grupo. Atualmente, assim, até dá pra dar uma dividida e tal, mas é sempre o cara fazendo sozinho. Normalmente é sempre o cara na arquitetura sempre fazendo sozinho. Sim, mas engenharia, dois professores na turma, entendeu? Auxiliando a turma. Ah, tá. Mas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ou em dias diferentes? Ao mesmo tempo. Gente. Não, Chuck, é por causa do seguinte, na arquitetura, o cara tem que ficar, a demanda visual pra você indicar, pra você falar do assunto é muito diferente de, por exemplo, sei lá, se eu tiver que ensinar ferramentas de gestão. Eu vou falar, eu vou fazer talvez uma atividade ou outra, mas eu não tenho que ficar em cima do aluno indicando o que ele tem que fazer, aonde que ele tem que colocar, discutir, tentar mostrar, entendeu? Ou tentar esquematizar, porque você às vezes é mais subjetivo. E a maioria das vezes é tipo, você e a turma que tá fazendo o projeto, entendeu? Não é a sala inteira, é a turma. Tipo, aí às vezes acontece alguma coisa com o grupo que tá fazendo o projeto, o professor fala, tá acontecendo alguma coisa assim, quando isso acontecer, aí ele fala pra turma toda, entendeu? Algo pertinente a você explicar pra turma toda, você explica, nesse caso você pode fazer assim, assim, assado. Geralmente é você e o professor, e um professor só não dá conta da turma inteira no período de aula, então tem que ser 2 professores mesmo. É muito louco. Eu sinceramente acho pesado nesse ponto a arquitetura, mas quando é, por exemplo, matéria de projeto de engenharia, né, ou estrutura, hidrossanitário, elétrico, aí não é 2 professores por turma, é um só, porque engenharia, no caso de engenharia civil, não é tão subjetivo. Tem a norma, vocês têm que seguir a norma e ponto. É por isso que a arquitetura é de humanas e a engenharia civil é de exatas, então. Exatamente. Não, cara, nossa senhora, de biologia que era legal, a subjetiva... Cara, biologia tinha um ponto que você conseguia procrastinar certas perguntas. Sabe por quê, Pode? Porque o aluno chegava pra você e falava assim, não sei o que, é dúvida, e tal bicho, e tal bicho não, sei lá, e se eu fizer isso aqui, e como é que o animal responde? Você só falava, depende, e aí eu vou trazer pra você com mais calma. Cara, nossa, biológicas tem um tanto depende que dava pra você soltar assim, depende, eu trago essa dúvida na próxima aula com um pouco mais de profundidade, tá? E você nunca mais anotava, eu anotava no caderninho, aí na outra aula, eu começava a aula respondendo ou no meio da aula, assim, entre lançar pro intervalo, eu falava assim, aquelas dúvidas que vocês tiveram. Aí eu vou passando assim, essa aqui responde desse jeito, essa daqui responde desse jeito. Passava de um dia pro outro. Assim, de uma aula pra outra, eu ia pegando as dúvidas e ia respondendo. Entendeu? Estratégias.
E por falar em estratégias, existe uma coisa que a gente vive procrastinando aqui no TentaCast, dificilmente executa, que é o momento dos nossos anunciantes. E atenção, interrompemos a nossa programação para o momento dos nossos anunciantes. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto muito especial. Eu tô aqui pra falar sobre a Hakokun Store, que é uma loja virtual que oferece uma gama de caixinhas misteriosas de animes, criadas pela Otaku na Europa, com uma pegada mais sustentável e com o objetivo de realizar o sonho de colecionar de vários fãs de anime aqui no Brasil. E o melhor, com preço acessível. Então, ó, pra saber mais, segue a Hakokun Store no Instagram pelo @Hakokun Store e adquira a sua com o cupom TENTA5. É isso mesmo, gente. O ouvinte do TentaCast tem 5% de desconto. Então não perde tempo. Hakokun Store. A gente executa isso todo o programa, tá? Só pra deixar constar. Só procrastina o horário, né? Não, a gente executa. É só o horário dela que a gente vai jogando pro final e joguei aqui pro meio, entendeu? Agora, mas é bom porque tu nunca sabe o que esperar, daí chega assim. Só que daí o Prof G, ele traz aquela entrada que faz o pessoal passar 10 segundos de podcast. Muito triste. Mas sabe quem tá procrastinando? Quem ainda não anuncia no TentaCast, pessoal. Então você que tá aí em casa, você que tem uma empresa pequena, média ou grande, cola com o TentaCast, aproveita que a gente tá no começo, aproveita que a gente tá no projeto Verão 2026 ainda, a gente tá entrando no shape, tá? A gente tá entrando no shape, e quando a gente entrar no shape vai ser mais caro. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Cola com a gente agora, fecha a parceria de 100 episódios de uma vez, assim, e o preço tá suave, tá bom? A gente aceita troca no produto, pode ser roupa, pode ser bebida, pode ser... Isso é o Pod falando, tá? Isso é o Pod falando. É que tá, existe a cota de patrocínio do Pod e existe a cota de patrocínio do TentaCast. O Pod, ele é um produto, né? Pod, ele é um produto. Por falar em ser um produto, tem essa procrastinação. Vamos lá. Vocês já ouviram provavelmente esse negócio de projeto verão, né? Aí tem que, nossa, quando eu não me quis assim, né? Não vai me ter assim. E entra a questão, o quanto vocês procrastinaram para ter uma vida minimamente saudável? Os longos 6, 7 anos. Você considera que agora você entrou no projeto Vida Saudável, Chute? Eu entrei porque eu mudou o mindset. Ai, meu Deus. É porque antes, né, eu pensava, academia, não sei o quê. Coach egípcia. Mas assim, agora, né, eu tô indo eu não procrastino mais pra ir pra academia. Né? Eu tinha parado porque, né, como eu tava trabalhando e tava com muita coisa em casa pra fazer, eu pedi lá, falei, olha, gente, tem como vocês dar uma pausa no meu coisa? Porque eu já paguei, eu não quero perder os dias. Então vocês dão uma pausa aí pra poder voltar? Então é uma coisa que eu quero muito emagrecer. Mas tá difícil, sabe? Porque assim, não é fácil emagrecer, não. E nem é problema de comida, viu? Sabe, me dá um ódio. O ódio deveria ser um combustível, porque é horrível tudo depender da atividade física. Pois é. Porque se fosse de comida, concordo era plenamente. só mudar a minha comida. Mas a minha questão é, eu já tô na alimentação saudável, na alimentação, vamos dizer, não é dieta, né? Como é que chama o termo? Reeducação alimentar. Exatamente. Eu tô na reeducação alimentar. Eu não como besteira todo final de semana. Eu nem tenho dinheiro pra bancar essas besteiras. Então, é só a atividade física. Então, assim, eu demorei porque tinha a questão do desânimo. Né? Acho que a falta de vitamina D antes, né, tava pesando nisso. Então, eram outras questões para além só da procrastinação. Mas agora, realmente, eu tô aí mais ativa. Respondendo a pergunta do Prof G, o que é vida saudável? A pergunta filosófica ficou por ti. É saudável você deixar de comer um X coração pra você tomar whey? Pode ser fisicamente saudável, mas psicologicamente é saudável você abrir mão das coisas que você gosta pra entrar num padrão que a sociedade impõe? Independentemente da questão da saúde. A questão da saúde ela é importante, mas você pode ser gordinho e saudável? Você pode ter exames bons assim? Sim, eu sou gordinho e saudável. O seu joelho, ele vai reclamar no futuro, mas aí é um problema pro seu joelho do futuro. Tá? No meu caso, quem reclama é minhas costas, mas tudo bem.
Mas vamos lá, essa questão de vida saudável é uma coisa difícil, e eu acho que essa cobrança pra entrar numa rotina saudável, num shape saudável, ela não é saudável. Concordo. O que é saudável é realmente fazer o que a gente tá falando, reeducação alimentar. Eu mudei coisas da minha alimentação que eu tirei fora, tem coisas que eu não tomo refrigerante faz 3 anos, por exemplo. Mas não foi tipo assim, vou de hoje até janeiro, que são 6 meses, vou meter o shape. Não tem como, pessoal. Se tu chegou nesse shape fudido que tu tem, tu levou vários anos. Tu não vai meter o shape em 6 meses, tá ligado? Não tem. Não tem como. Não é nem você... saudável fazer essa cobrança pra si. Não tem como você meter o shape em 6 meses sem ferrar com a sua saúde. Esse é o problema. Exato. Você consegue meter o shape em 6 meses, mas a que custo? Não, e não só saúde física, saúde psicológica, né? A cobrança que tu vai criar em cima de ti. Não, eu tenho que ter o shape pra ficar gostoso, pra tirar a cabeça na praia. Eu tenho que não sei o quê. Cara, é importante ter vida saudável, sim. Comam legumes, coma brócolis. Evite ultraprocessados, apesar deles ser gostoso, porque eles foram feitos pra ser gostosos. Eles foram feitos pra ser gostosos. Pô, é muito bom. Nuggetzinho assim, delícia. Mas não é uma cobrança justa, tá ligado? Que a gente faz nessa de meter o shape. Porque a gente realmente, todo mundo quer sentir bonito, bem, gostoso, um objeto sexual pronto pra ser usado, mas não nesse ritmo, pessoal, tá? Não é uma procrastinação de vocês. É claro, não vai ficar ignorando pra sempre a tua saúde. Uma hora tu vai cobrar o preço. Vai mudando aos poucos, tá ligado? Tira o refri, daqui a pouco tu troca todas as coisas que tu fritava na frigideira pela air fryer, que já é uma tendência, né? Quando é que foi a última vez que vocês fritaram uma coisa na frigideira, tá ligado? O meu problema de fritura nem é sobre a gordura em si, é porque as coisas estouram na minha cara e eu não tô zoando. Uma vez eu mostrei pra minha mãe, eu provei empiricamente que toda vez que eu vou fritar, eu estou perto de fritura, a fritura pula na minha cara. Ela estava fritando alguma coisa, foi eu chegar e o negócio começou a estourar. Essa questão é da física, né? Eu mostrei empiricamente, mostrei pra ela. E ela falou, realmente. Não frito mais nada em casa. Aquele negócio, a air fryer está comigo e sempre vai me facilitar a vida. Air fryer é minha pastora e nada me faltará. Mas é uma questão de mudança de hábito, né? É uma questão de mudança de hábito e aos poucos. Não adianta tu querer cobrar tudo de uma vez, tá ligado? Não vai dar certo, só vai gerar desgaste quando tu falhar, tá ligado? Tu vai ficar, tipo, nossa, eu sou um merda, eu não consigo fazer os negócios. Mas essa aí é uma procrastinação que não tem que ser vista com muito cuidado. Não é tipo assim, tipo, vou começar na segunda. Eu vou começar na segunda é fudido. Isso é uma procrastinação feia, tá ligado? Não se cobre pra começar na segunda. Só vai mudando aos poucos. A não ser que você tenha uma motivação muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você faz um exame de sangue e constata que se você não mudar seu hábito de vida, você morre em 2, 3 anos. Beleza, 2, 3 anos eu posso ser atropelado. Tá, mas lembra daquela matriz? Então, a urgência. É urgente, 2, 3 anos. Se eu continuar vivendo, eu vou morrer, né? Complica a vida. Aí você toma uma vergonha na cara e cria um hábito. E tem a questão dos 100 dias. Para criar hábito, você precisa fazer um negócio com consistência. Aumentou os dias? 100 dias. 100 dias. Já aumentou os dias? Antes era 21, agora é 100? Não, eu já ouvi 27. Olha só. 100 dias. 100 dias você cria um hábito. É como diria a filósofa Pitt. Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada pra semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Em certos casos, quem acredita sempre alcança. Puta, Pitt é um bom exemplo, né? Mas aí nesse caso, Tchuk, a gente vai pro niilismo, que todo mundo vai morrer, então foda-se. Olha o outro querendo justificar. Eu só consegui meter shape por causa do... Não, depois dessa frase eu vou sair daqui e eu vou ir pra casa de swing, que o professor Jean me falou que é muito bom. What the fuck? Referência Tenta News, né? Referência Tenta News. Não... inclusive vamos aproveitar esse espaço aqui, né, pessoal? Calma, a gente vai falar do Jabá. Tá, beleza. Casa de swing. Agora você me pegou. Que casa de swing, cara? 2 Tenta News atrás a gente falou disso. Explica a piada, pode, por favor. Há 2 Tenta News atrás eu falei que quem quisesse o Proibidão do Pod ia ter histórias sobre Profigê na casa de swing e... Não, era o contrário, né? Era eu da casa de swing. Você falou. Achou que era casa de swing, E o Profigê sendo Cookie Road, isso. Cookie Road, exato. A gente tá falando de Hot Wife, hein? Agora eu lembrei. Tá, mas eu quero saber que contexto é esse. Eu tenho uma má notícia pra você que está ouvindo esse podcast, tá?
perdeu, porque o Tenta News, ele é semanal. E a gente vai chegar lá no nosso jabás. Inclusive, já daria pra engatar alguns aqui, hein? Por sinal... Deixa pra depois, tem mais pauta. Não vou deixar pra depois. Não vou deixar pra depois. Essa eu quero fazer agora. Portanto, Thiago Ser, faça o seu jabá, por favor. Me sigam em todas as redes sociais que importam, como Thiago Ser, com TH, por favor. E o Ser de Serafim, tá? Ser, S-E-R, ok? E sigam minha empresa, Estúdio Ser também. Uma revolução musical. Caraca, bicho, você não decorou o bagulho ainda. Você não decorou ainda. Caraca. Não, eu decorei. É que eu gosto dela assim, pô. Entendi, tá. Entendi. Quando foi pra fazer a vinheta, né? Tudo bem. É a revolução. É. Uma revolução musical. Sigam o Estúdio Ser e ouçam minhas músicas. Uma revolução musical. Ouçam minhas músicas, ouçam tudo lá. É isso aí. Estúdio Ser, captando e expressando as suas ideias. Eu sei que tá errado. É. Não, mas o meu é melhor, pô, do que esse do perfil. Mas o meu é o mais próximo. Chuque, a sua. Me siga nas redes sociais, @LuanaChuque no Instagram, @Luana com 2 N Chuque no Twitter. Agende sua sessão de tarô comigo, tá? R$50 a sessão completa, pra você ter aí um jogo completo, tirar dúvidas. Agora também estou trabalhando com Beats, que é aquela arte em beats. Se você não sabe o que é, joga no Google. E encomende a sua... porque é difícil explicar. Como é que eu vou explicar? Umas bolinhas que você passa ferro e vira... Tá certo, Chuque. Ninguém aqui é professor pra ficar explicando coisa não. Enfim, vai lá nas minhas redes sociais que você vai ver a foto e encomende lá do seu personagem preferido, tá? Entre em contato, é isso. E... Pode. Desculpa, vai lá. Opa, então pessoal, eu queria agradecer a você que estava aqui até este momento no TentaCast ouvindo esse monte de prolixidade, a gente falando sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Eu quero dizer pra vocês que até janeiro eu tô metendo shape, tá? É isso aí, porque é um hábito muito saudável. Lembrando que o shape redondo também é um shape. Todo shape é shape, mesmo, né? Todo shape é shape, exato. Shape é um conceito, tá? Não é um formato. Seja você um shape também. Quero convidar vocês para conhecer os produtos oriundos do TentaCast, o Tenta News, o Pod Recebe. Em breve mais novidades aí acontecendo. Vai conhecer também os programas afiliados, né? Vai ver o canal do Darlan no YouTube, vai ver o Taco na Europa, vai ver o Taco na Europa. Vai ver todas essas coisas que tá relacionado. Se você tá sem nada pra ouvir, eu vou recomendar uma coisa que é antiga, mas ainda segue no Spotify. Nós temos do nosso amigo Matheus Lima e da Larissa, o podcast Prolixo, que inclusive eu faço... É uma das primeiras aparições do Pod na Podosfera, tá? O episódio 42 do Prolixo. 2020. Essa é a primeira aparição do Pod. Não fui chamado na época. Não era conhecido pelo grupo na época. Então vai lá, ouve o Prolixo também, manda e-mail pro Matheus, diz eu te ouvi, eu sei o que tu disse. E não só fala isso. Só fala isso. Eu sei o que tu disse, e não fala mais nada. Queria agradecer a participação dos meus colegas aqui, excelentíssimos, Chuque, Prof. G, o Thiago Serafim. Dizer que é sempre muito bom estar com vocês aqui gravando um podcast. Me sinto honrado, contemplado pela presença de vocês nessa segunda-feira de tarde, que vai ser na quarta-feira da mesma semana. Vai ser um episódio com pouquíssima procrastinação. Ouçam Saudades Robson no Spotify. Em breve tá saindo o clipe da Saudades Robson, mês que vem, quando você estiver ouvindo aqui, provavelmente já saiu, talvez, não sei, jamais saberemos. Junho? Junho, 12 de junho, especial Dia dos Namorados, Saudades Robson, pra você declarar todo o seu amor por aquela pessoa. Inclusive, vamos lá, aproveitar então, né, falando de procrastinar, diga pra pessoa agora, pega o seu celular, não procrastina, diga pra aquela sua colega de trabalho casada que você tem, que você acha uma delícia, fala enquanto você acha ela interessante e quanto vocês devem sair juntos. É uma ótima ideia, para de procrastinar, a gente sabe o que tu quer, tá? A gente sabe o que tu quer, tu tá fazendo isso faz tempo, tá esperando por isso faz tempo, vai lá, manda mensagem pra ela, chega de procrastinação, viva o amor entre colegas de trabalhos e com mulheres casadas, é isso. Ok. O TentaCast não se responsabiliza por quaisquer casos de divórcios e danos da integridade física e mental de seus ouvintes. Tá, é isso aí. Uma coisa que é bom de se colocar é que o episódio sem ser esse daqui, o próximo, vai cair no dia 11, então provavelmente no dia 12 vai já ter o episódio novo do
Dia dos Namorados. E a gente fez episódio de Dia dos Namorados? Ah, é verdade, a gente fez. Fez. Tá editado. Não tá ruim. Mas sabe o que não tá ruim aqui na minha cabeça? Sextas-feiras tem Tenta News. E o Tenta News, 8h30 da noite, agora sim, horário acertado. Às 8h30 da noite, fazemos um pequeno giro de notícias da semana e qualquer coisa que os nossos ouvintes se manifestarem lá para conversarmos e for pertinente e a gente não tomar um strike no YouTube, tá certo? Ele não sai no feed do Spotify, ele sai lá no feed do YouTube, tá bem? Então se você ouve nas suas plataformas de podcast, no YouTube vai ter o nosso Tenta News e a gente vai fazer as lives os episódios de anime, aqueles episódios de temporada, a gente vai fazer por lá também e depois a gente vê como é que faz para trazer para cá ou como vai fazer essa migração, mas aí vai ter uma gravação ao vivo e a cores de Midnight, eu, Shuki e quem mais se interessar em falar sobre esse universo de animações. Me sigam no @ProfG no YouTube, lives quando eu não procrastino, na verdade não quando eu não procrastino, é quando eu tenho tempo para fazer essas lives e poder jogar alguma coisa e também conversar com o pessoal. E com isso eu encerro esse podcast dizendo... Não é negativo. Cadê a hashtag do programa? Vocês estão esquecendo, a gente tá falhando. A gente tá falhando nisso. E era isso que você ia puxar, Thiago? Não, eu ia falar que pra deixar pros ouvintes, porque a gente não tá com muito vontade de falar a hashtag do episódio. A gente vai procrastinar a hashtag do episódio. Não. Hashtag deixa pra depois. Nossa, pode ser hashtag depois eu faço. Melhor. Hashtag deixa pra depois, Tá, seguinte, só pra deixar o aviso, isso eu nunca fiz antes. Procrastine já. Podcast. O próximo mês agora, próximo episódio, começa o mês do pod. É o mês que você, ouvinte, tem que ir lá interagir em todas as postagens para que o proibidão do pod aconteça. Dia 4 tem pod recebe com o Prof. G. Dia 11 tem especial do Dia dos Namorados. Dia 18 tem pod recebe de novo. E se tudo der certo, dia 25 tem a rinha. E se tudo der errado, 25 tem a rinha também, tá? É isso aí. É isso aí. E aí, nesse mês, gente, o hashtag é uma só. Mesmo pode. É muito simples, tá bom? Que aí a gente não tem que ficar pensando nessas coisas. Isso, a gente pode procrastinar as próximas hashtags. Pode procrastinar as próximas hashtags. E agora sim eu posso encerrar, pessoal? Pode. Perfeito. E então, até a próxima tentativa. Porque eu vou deixar isso pro Thiago C. Tchau, pessoal. Beijo na casada. Eu só beijo uma casada. Eu também, eu só beijo uma casada, que é a minha casada. É que nessa eu beijo uma casada por vez. Vamos fazer a chamada. Prof. G. Presente. Pode. Presente. Shuki. Presente. Thiago. Ah, sou eu. Presente. Infelizmente faleceu, professor. Eu mando essas, tá ligado? Quantas passagens que o Thiago já fez, né, durante o programa, né? Passagem, você tá falando de morrer? É. Ah, tá. Você lembra daquela vez que... Lembro. Ai. Ai. O que aconteceu agora com o Thiago? Nada, ele só foi resolver B.O. Igual todo mundo. Igual todo bom adulto tem que resolver B.O. Eu não quero falar sobre isso. Esse programa tá se procrastinando. Tá. Nada, até que nem tanto. Eu escutei um negócio muito legal esses dias, que o latim é uma língua morta porque do nada as pessoas conversando invocavam o capeta. Aí eu tipo... Enfim. Não é o caso. A título de curiosidade, tecnicamente a latim ainda não é língua morta. Mas... Enfim, só... Era só pela piada. Eu sei.
E eu só quero amiga curiosidade. A língua egípcia na qual utiliza os hieroglifos é considerada morta, né? Mortinha, da Silva. Sim, porque não tem falantes, né? Meus pêsames. Mas aí que tá. O latim tem. Latim não tem quem fala. Tem sim, pô. Os cachorros tudo falam latim, pô. O Vaticano utiliza na liturgia, mas não é um diálogo. Não só na liturgia. Não só na liturgia. Tem até caixas eletrônicos lá que tem latim. Meu cachorro fala latim todo dia, cara. Não. Eu fiz essa piada, tá? Eu fiz essa piada, vocês não ouviram, o Thiago reforçou. Ah, tá. Enfim, voltando. Nossa senhora, socorro. Não, eu juro que eu não vi isso. Esse podcast foi editado por Estúdio C, capturando e expressando sua essência.